Esse é o nosso encontro do dia 7/3/2001, parte 2, estudo da análise de obras da série psicológica de Joana de Ângeles, o livro a ser estudado Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Agora eu gostaria de passar a palavra para você, Marlon. Então, nós estamos na segunda questão que eu trouxe para vocês. Quem está assistindo a nossa gravação, só para entender, a gente veio falando da questão da guerra em relação a nós mesmos, nesse mundo interno, destes, vamos colocar entre aspas, demônios pessoais e coletivos, de como se relacionar com tudo isso. E aí a segunda pergunta é a aplicabilidade ou o identificar estas guerras internamente, né? Então, nós temos irritabilidade, insegurança no capítulo 3, depressão, transtorno obsessivo compulsivo e esquizofrenia no capítulo 6, terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático, vingança, no capítulo 7, perturbações somatoformes, sociopatias e fobias também está no capítulo 8. Pode ser, eu não fiz uma análise para afirmar isso categoricamente, mas eu fiquei com a impressão que esse é o livro que Joana de Ângeles mais aborda transtornos. Tirando talvez conflitos existenciais, que daí é toda uma análise de transtornos, nessa configuração dos livros que a gente tem, Ser Consciente, Encontro com a Paz e Saúde, Alma Integral, esses livros que têm esse formato, né, de uma introdução com conceituações, desdobramento de problemáticas e terapêutica, que ela tem desse viés geral nas obras, eu acho que esse é o livro que ela mais traz transtornos para serem analisados. E isso me chamou a atenção. 11, né, transtornos que tem aqui para serem analisados. E aí eu queria fazer esse exercício com vocês de ir olhando essa guerra entre esse passado, essa história, esse inconsciente pessoal e coletivo, e este sujeito de agora, e como ele está se relacionando com esse mundo interior e com toda essa sua história, né? Então, vamos colocar assim, que o transtorno, ele vai ser a consequência do sujeito não conseguir se relacionar com o seu mundo interior, tá? Vou repetir para você. O transtorno mental e todos esses que ela traz, eles são consequência do sujeito não ter conseguido se relacionar com a sua história e com a história da humanidade, né? Vamos colocar de um modo assim, né? O pessoal e o coletivo. Não conseguir se relacionar com essas questões. Então, ao invés de viver o triunfo pessoal, ele vive o sucumbir pessoal, ele sucumbe ao seu mundo interior. Fica claro esse raciocínio para vocês? Porque aí a gente pode pegar cada um dos textos, cada um dos itens, e olhando esse sujeito sucumbindo, esse sujeito não dialogando com o seu mundo interno, esse sujeito não sabendo se relacionar com o seu mundo interno. E aí a gente já tem aquele elemento, por conta de uma fragilidade psicológica. Ele não consegue se relacionar com o seu mundo interno. Por isso que daí vai ser importante a gente passando por isso para você entender o que que é, né? A gente define melhor essa fragilidade psicológica, porque é por conta dessa fragilidade que ele não consegue se relacionar com o mundo interno, tá? Então, dúvida aqui? Não? Vamos lá para o irritabilidade e violência para a gente ver se a gente acha esses detalhezinhos do mundo interno. Eu vou trazendo para vocês, porque são 11 também, né? Mas se vocês têm algum ponto, tragam junto para a gente ir acrescentando, né? Porque eu acho que se eu for abrindo para cada um explicar tudo que leu, a gente não vai conseguir terminar hoje, né? Então, o irritabilidade e violência, ela já começa lascando na entrada já. Há uma ineludível herança antropossócio-psicológica que predomina em a natureza humana. Ela já está dizendo, olha, você não é uma história do zero. Você já traz
inquestionavelmente, uma herança que é o desenvolvimento do ser humano ao longo dos milhares de anos. Você é produto disso. Você vai ter que aprender a se relacionar com isso. Porque é aquilo que eu dizia, não dá para negar, mas também não dá para ser tomado por isso, que predomina na natureza humana, estabelecendo diretrizes de comportamentos que se expressa através de hereditariedade e dos condicionamentos proporcionados pela educação. Pula um parágrafo, 2 parágrafos, vai lá para o terceiro, para o quarto. Sendo o trânsito evolutivo nas faixas do primitivismo de mais longa duração, então ela está dizendo, olha, você ficou muito tempo nesse primitivismo de mais longa duração. Você ficou muito tempo nesse primitivismo, a maior parte do tempo que você passou foi lá. Agora, porque você sabe andar em duas pernas, pintar unha, passar batom e ser bonitinho, você acha que você consegue se livrar de tudo isso? Os instintos primários predominam em a natureza humana, aguardando o concurso da razão e do discernimento para substituí-los por emoções de harmonia propiciadoras que são de saúde psicológica, mental e física. Você consegue agora ler os substituí-los de uma outra forma? Que não é a coisa louca de querer ser bonzinho, que não é a coisa louca de trocar o bem pelo mal, mas porque você já tem um nível de consciência, de discernimento, que você consegue parar e dizer, calma aí, qual é o sentido de eu estar fazendo isso agora? O que eu estou buscando com isso agora? Deixa eu fazer uma reflexão mais profunda, ao invés de simplesmente ficar repetindo esse negócio aqui desgovernadamente. Mas aqui, ó, se vocês prestarem atenção, eu vou falar agora porque eu tenho medo de não conseguir trazer depois. Aqui você já tem ali pontos para ir construindo a questão da fragilidade psicológica. Quando ela diz razão e discernimento, tá? Então já anote lá, quando a gente está falando de fragilidade psicológica, essa coisa da razão e do discernimento. Porque a gente vai construir, tá? Não tem uma resposta pronta que diga fragilidade é isso ou é aquilo, mas o que ela está dizendo é que quando tiver razão e fragilidade, você vai conseguir se relacionar diferente. Quando tiver razão e discernimento, você vai conseguir se relacionar de forma diferente. Então, estes elementos, eles estão ali para a gente entender, até porque olha que bonito isso que eu vou te falar agora, que legal. Quando você está lá no centro espírita, quando você está nos grupos e você perceber as pessoas nesse estado de fragilidade emocional, ou quando você se perceber nesse estado de fragilidade emocional, você consegue entender o caminho para trabalhar com essas pessoas ou consigo mesmo. Quando a gente não tem esse discernimento, a gente vai pela via da repressão. Não, não pode, não, você tem que orar, não, você tem que proteger tua mente, é orar e vigiar. E aí você volta para o período medieval da castração, da culpa, do erro que vai para o inferno. Então, quem sabe essa nossa discussão sobre a fragilidade emocional seja um elemento para este superar do Idade Média, e simples imposições, culpas ou castrações. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer você tem que rezar, você tem que ser mais forte. Não, gente. Tem a ver com o desenvolvimento de um discernimento, de uma razão. Tá já amarrando, a gente vai finalizar isso depois, mas já está começando a amarrar aí. Sair da postura de não pode, não deve, os obsessor, vai para o inferno, vai para o umbral. Por exemplo, o suicídio é muitas vezes isso que a gente faz, a gente tenta convencer o sujeito a não cometer o suicídio pelas ameaças do que vai acontecer após a morte. Isso aí é Idade Média. Isso é Idade Média. Não é o approach que a gente aprende na doutrina espírita. Concordam comigo? Vamos lá. Bom, queria ressaltar esse ponto em especial
da irritabilidade, da violência, quando ela está falando que é um negócio que vem lá do instinto primário. Vê se você consegue entender. Não dá para ficar analisando muito da irritabilidade, da violência, da onde vem a irritabilidade. É do primitivo. É da tua história ancestral, antropossócio-psicológico. Chega um momento da análise da irritabilidade que você não vai conseguir aprofundar. Você consegue entender, ó, vê se fica claro para você, agora me deu um lampejo aqui. Você vai entender quando esta energia primitiva está a serviço das tuas loucuras. Por exemplo, quando eu me sinto inferiorizado, essa energia de irritação e de agressividade me toma. E aí eu sou agressivo, eu desrespeito as pessoas, eu meto a boca nos meus filhos. Mas o que faz esta energia aparecer, os gatilhos, você pode analisar, que são os elementos teus que trazem isso à tona. Mas da onde vem a energia agressiva? Não tem como analisar, é do primitivo. É da tua história. É do antropossócio psicológico. Mas você consegue analisar a serviço do quê e como essa energia coletiva está entrando na tua vida. Faz sentido para vocês? Regina, o que você ia falar? Você fez um comentário que você falou assim, isso não é a doutrina espírita não é aquela que impõe, e você estava falando da questão da Idade Média, né? Ou das ameaças, ou do obsessor, etc, etc. Que isso não faz parte da doutrina espírita, mas muitas vezes é isso que acontece na casa espírita, em grupos espíritas. Sim. Mas o que eu vou entendendo hoje, Regina, é que esse pessoal não aprendeu, né, também, né? Então, Eu, como enfrentar isso, né, hoje em dia? Que a gente vai contra, entre aspas, um mecanismo instaurado dentro da própria casa espírita. claro. Mas quando a gente começa a entender melhor que é trabalhar com essa fragilidade psicológica, o que é o desenvolvimento do discernimento, por que Allan Kardec fala da fé raciocinada? Vocês entendem? A fé raciocinada tem a ver com isso aqui, o discernimento e a razão. Mas a gente está no centro espírita falando de fé raciocinada, mas a nossa fala é de fé cega. Você tem que acreditar, você tem que fazer, você tem que ter força. A nosso discurso é de fé cega. Porque fé raciocinada tem um percurso muito mais trabalhoso, né? Eu já falava essas coisas para vocês. A fé raciocinada vai vir pela via dos questionamentos, vai vir pela via da contemplação, vai vir pela via do meditar. A fé raciocinada se desenvolve ao longo dos anos. Quando você quer que o sujeito pense como você não está trabalhando com a fé raciocinada. Você está trabalhando com a fé cega, você quer que ele acredite porque você está falando. Então, embora a gente tenha lá a fé raciocinada, a nossa abordagem com as pessoas é de fé cega. Concordam comigo? E porque muitas vezes a gente nem sabe o que é essa tal dessa fé raciocinada. Se tiver que explicar o que é, a gente não sabe. E aí é isso que o Humberto traz da grande discussão da religião e filosofia, né? Porque a religião seria essa abordagem do é isso. É o padre que sabe, você tem que ficar com isso. E a filosofia, o filósofo vai levar a pessoa a pensar. Quando Allan Kardec apresenta o espiritismo como uma filosofia, ele está fundamentando ali essa lógica da fé raciocinada. As pessoas vão aprender a pensar, mas não porque alguém está dizendo, não porque alguém está mandando, porque o espiritismo não tem padre, não tem pastor, não deveria ter palestrante de referência e nem dono de nada. O espiritismo é uma filosofia onde as pessoas se encontram, estudam, alguns com mais experiência, outros com menos, mas para que elas aprendam a pensar por si próprias e façam uma construção pessoal. Mas vamos voltar lá para as minhas críticas ao movimento espírita, que faz tempo que vocês não ouvem a minha acidez, eu não posso perder essa acidez.
O que hoje a gente vê no centro espírita? Um somatório de uma igreja católica com uma escola no pior sentido da palavra. O que a gente mudou da igreja católica foi pôr uma igreja católica numa estrutura de escola, com salas de aulas, que a gente chama de grupos de estudos, mas muitas vezes são salas de aulas, com um currículo, um conteúdo a ser dado, um material que vai certificando as pessoas, e quando elas chegam em determinadas certificações, com determinada presença, elas têm autorização para fazer determinadas coisas. Isso é um sistema de ensino precário, bem brasileirão, não sei outros países, mas eu conheço bem do sistema de ensino do Brasil, é um sistema de ensino bem brasileirão. Então, o que a gente fez foi pegar uma estrutura religiosa, colocar um discurso religioso numa estrutura de escola, e isso a gente está chamando de centro espírita. Mas isso não desenvolve fé raciocinada. Aí a gente está aqui se debatendo em tentar entender que abordagem é essa, que não é a abordagem das respostas, que não é a abordagem do você tem que pensar desse jeito, que não é a abordagem do aconselhamento e da orientação comportamental. A proposta do Espiritismo tem a ver com ensinar as pessoas a pensar. É trabalho, como dizia a minha amiga em educação, é trabalho manual. Não é pensem desse jeito é assumam o meu discurso. É trabalho manual, porque você vai ajudar cada um a ir se desenvolvendo, né? Então, aí que entra a ideia do trabalho manual. Então, o que é este lidar com o frágil, isso também é uma outra relação que eu fiz com a questão religião ali. A religião também tem um papel em ajudar o sujeito a lidar com esse frágil psicológico. A religião, quando bem conduzida, né, vamos colocar aqui, né, como bem conduzida, ela vai auxiliar o sujeito nesse processo de fragilidade psicológica. Quando mal conduzida, ela continua alimentando essa fragilidade psicológica. Então, o sujeito até tem a frequência nos grupos, mas internamente ele está sucumbindo. Quando ele tem as grandes dores e os grandes dramas, ninguém da religião sabe, porque ele tem que viver essas dores sozinho e escondido. E quando ele está no centro ou no espaço religioso, não existe conexão com a sua vida pessoal. É como aqui a gente vive esse negócio e depois eu que me vire com a minha vida. Isso não vai ajudar as pessoas a se desenvolver psicologicamente. Agora, quando você está num grupo onde uma pessoa traz um drama e outro traz outro drama e você fala, meu Deus, e eu estava me achando a pior pessoa do mundo, mas eu estou vendo que está todo mundo no mesmo barco, isso começa o desenvolvimento de uma força psicológica. Então não é que eu sou uma merda e não sirvo para nada. É difícil para todo mundo. Calma, deixa eu respirar então e me recompor. Eu vou enfrentar isso de um outro jeito, eu vou lidar com isso. Entende a diferença? Né? Agora a gente está aí nos centros morrendo de medo que as pessoas falem delas. E nós mesmos não temos paciência para ouvir uns aos outros. Porque a gente ainda quer os discursos prontos, a gente ainda quer o me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. Nós, muitas vezes, não temos paciência de entrar no mundo um do outro, de aprender um com o outro. E se você não tem essa paciência, você também não consegue ensinar o grupo a fazer isso. Não é vamos ouvir porque a Clara está falando e aí a gente fica quieto, tipo, esperando a Clara parar de falar. Vamos pensar o que a Clara está falando, porque isso que a Clara está falando dentro desse tema pode servir também para outras pessoas que estão vivendo situações parecidas, e cada um, na sua leitura daquele texto e na sua interpretação, vai fazer uma construção coletiva que vai ajudar o sujeito a entender por um ângulo mais claro, com maior discernimento. Isso, para mim, é uma abordagem que favorece a fé raciocinada. Entendem? A gente, por trazer esse viés raciocinado, entendeu o raciocínio como o oposto de emoção, oposto de sentimento, oposto de vida pessoal, e nós transformamos o movimento espírita numa coisa racional,
mas no sentido de racionalização, de ficar falando de teoria para não precisar ficar falando da gente. Então, mesmo a energia que leva o sujeito ao raciocínio do discernimento, pode levar o sujeito ao racionalizar do mecanismo de defesa. É a mesma energia. Só que uma está a serviço do autoencontro e a outra está a serviço da fuga de si mesmo. Pronto, acabou minha acidez. Vocês viram que eu estou muito menos ácido, né? Alguém quer trazer algum ponto aqui da irritabilidade? Vamos para insegurança pessoal. Vocês conseguem enxergar aí na insegurança pessoal esse traço que ela está falando? Olha lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. De qual Estamos capítulo? no item insegurança pessoal. Estamos indo por ordem. Está lá o irritabilidade e violência. Está no tudo capítulo 3. Olha o quarto parágrafo lá dela. Como resultado dessas heranças primevas, alguns fantasmas emocionais acossam-lhe a consciência, produzindo inquietação que trabalha contra a sua harmonia psicofísica, aturdindo-lhe, dificultando-lhe fluir galhardamente as infinitas possibilidades de alegria. Consegue perceber que é o mesmo mecanismo? Essa coisa arada toda lá do passado, que em algum momento começa a ressurgir. Mas o indivíduo não tem estrutura ainda, ou não conseguiu, né? Pode ser que ele tinha condições, ele não conseguiu ainda desenvolver esta estrutura para dialogar com estas heranças primevas. E aí ele é tomado por isso, que se transformam em fantasmas emocionais. Superando os patamares inferiores do processo, né? Olha, mais lá para frente tem outro ponto bom para a gente, quando o parágrafo começa a insegurança pessoal. A insegurança pessoal, deste modo, remanesce de vidas atuais, toda essa coisa da nossa infância, educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, famílias desestruturadas e vencidas por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima, e de vivências pretéritas, nas quais a conduta malsã foi característica predominante do ego que experienciou abuso de poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Ressumam, olha de volta a expressão que ela usa, ressuma, aparece os dramas angustiantes que o comportamento anterior produziu em outras existências que ficaram estioladas. Juiz interior estabeleceu a necessidade de resgate do crime. É o self dizendo agora, está minimamente organizado, agora vamos começar a dar conta das lambanças todas que você deixou lá para trás. Te dei um tempo para você se organizar, para você entender teu valor, para você encontrar teu lugar no mundo. Agora está conseguindo ficar de pé? Vamos começar a lidar com todos os teus crimes e os teus problemas que você deixou lá para trás. Mas como o sujeito não está de pé direitinho, como ele não aprendeu a se organizar psicologicamente, aí ele cambalece, aí ele tomba, porque ele não consegue agora lidar com essas demandas que o inconsciente está trazendo, dizendo, está na hora de você lidar. Se você ficou brincando nas últimas 2 encarnações, quando a espiritualidade te ofereceu uma reencarnação, te ofereceu o cursinho, te ofereceu um monte de coisa, e você ficou se abobando, problema teu. Agora está no combinado das ordens você começar a lidar com os seus conteúdos do passado. Vocês viram lá aquele caso em André Luiz? Oh, meu Deus do céu, será que é? Eu acho que é aquele último, E a Vida Continua, que tem um caso de um casal, agora eu já não sei se são irmãos, acho que eles são irmãos, faz muito tempo que eu li, não reli,
que eles têm conteúdos de 500 anos atrás, que eles agora vão enfrentar de experiências mal-sucedidas de 500 anos atrás. Aí agora, vamos lidar com isso. E pode ser que você sucumba se você não estiver bem orientadinho, pode ser que você dê conta. Então nós estamos numa fase, nesta ida para a regeneração, onde essas pendências que a gente foi deixando, estes atrapalhos, eles têm que ir aparecendo para a gente agora dar conta. Mas o sujeito não conseguiu estar minimamente organizado para dialogar com esse mundo interno. E aí ele sucumbe. A insegurança é uma destas formas de sucumbir e não conseguir dialogar com o seu mundo interior. Faz sentido para vocês? Marlon, só fazer uma pergunta. Essa harmonia psicofísica seria também alguma coisa relacionada à fragilidade psicológica? Ter essa harmonia psicofísica que ela está naquele item anterior, naquele parágrafo anterior que você leu, como resultado dessas heranças primevas. A harmonia psicofísica seria também, vamos dizer assim, uma qualidade que combateria a fragilidade psicológica? Sim, vamos colocar a harmonia psicofísica como mais um item lá da fragilidade, o que seria o oposto da fragilidade, né? Tá. Bem lembrado, Marilda. Já lembrem de ir colocando aí para a gente entendendo o que é esse frágil e o que seria o oposto do frágil, gente, que seria uma palavra boa. Bom, vamos pensar isso também para o nosso próximo encontro. Forte? Talvez isso, forte, né? Não é pejorativo. Forte, se você não entende, você pode pensar forte, egóico. Isso a gente vai ter que discutir para ajudar vocês a entender a diferença do forte egóico, né, do forte arrogante, né? O que é esse forte? Então, bem lembrado aí pela Marilda dessa harmonia psicofísica, né? Adianta você ficar cuidando da tua alimentação, não comer carne e fazer um cuidado maravilhoso com o teu corpo? Não adianta, isso não vai te levar para a luz, não sei se te falaram. O céu não é dividido entre vegetarianos que comiam pouco e o resto que comia carne e tomava Coca-Cola, não adianta. Porém, isso pode contribuir em alguns momentos para o teu desenvolvimento psíquico? Pode. Tem homeopatas que vão falar no tratamento do pânico, a primeira coisa que precisa fazer é parar de comer carne. Por quê? Porque muitas vezes o animal, quando ele vai morrer, ele libera essas toxinas de medo no corpo e você vai ter os teus dramas já estão lá, os teus conteúdos, mas eles vão ser ativados, somados a este medo que vem embutido no animal, e vai ficar muito mais difícil de lidar com os teus próprios. Agora, é porque você para de comer carne que você vai para o céu? Não, porque tem um bando de arrogante que está parando de comer carne só para esfregar na cara dos outros que ele é melhor porque ele é vegetariano. Mas esse cuidado, né, com a alimentação, com a postura, com os exercícios físicos, sem dúvida eles vão ajudar você a se manter em pé. Porque uma alimentação equivocada, atrapalhada, a falta de cuidado com o corpo, vai interferir no teu estado mental, né? Então, entendem o limiar, né? Que delicado. Ei, Marlon, eu pus solidez aí, ó, como o antônimo de fragilidade. Não ouvi, Ângela. O que foi a Ângela que falou? Eu coloquei a solidez como... Solidez, boa. Como antônimo. O que eu ia falar para fragilidade, que a Joana usa bastante, é a maturidade psicológica. Não sei se seria. Boa. Muito bom, vamos ficar com tudo isso. E aí vocês já vão anotando, a gente vai ter que ler o livro de volta buscando, né? E talvez isso seria legal, uma pesquisa ao longo das obras dela, né? Porque nas próximas obras a gente vai estar ligado no que é essa maturidade, o que é essa solidez, para ir pegando em outros lugares onde ela fala disso, para a gente ir consolidando esse entendimento, né? Vai ser bem legal fazer isso.
Vamos pular ali o realização interior, que é o capítulo 4, e o capítulo 5. Que a gente vai precisar desses dois, né, para discutir sobre também essa solidez ou essa maturidade. A gente vai precisar do 4 e do 5, tá? Olha como vai ficar tudo encaixadinho, tá? Vamos lá para os 6 que estão nos transtornos. Para mim, gente, você enxerga uma construção perfeita do livro. A danada traz lá as guerras, explica os negócios, traz uns transtornos, daí vai falar dessa solidez, aí agora ela vai pegar os transtornos profundos. Vê que coisa bonita? Então, assim, tem alguns ali, ó, que estão se cambaleando nessas coisas chamadas menores. Se você tem uma fragilidade muito grande, você vai ser tomado pela irritação, você não consegue ter esse mínimo de maturidade, a insegurança e tal, tal, tal. Beleza. Agora, fala dos enfrentamentos, fala destas coisas, e agora nós vamos para esse mais profundo. Quem conseguir lidar com estes enfrentamentos e com esta realização interior que ela traz ali, do contato com os seus complexos, enfrentar a realidade, vai dar conta facilmente da irritabilidade, da insegurança e de... Qual que é o outro item? Irritabilidade, insegurança e os desajustes internos. Então, vamos pensar assim, o 4 e o 5 vêm para dar recurso para você lidar com os desajustes internos. Aí agora, no 6, ela vai dizer, agora pera lá que nós vamos entrar no profundo. E vocês vão ver que o 6 é o profundo, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, vai descambando para esquizofrenia e o negócio vai ficando muito profundo. Com terrorismo, estresse pós-traumático, vingança, sociopatias, fobias, ou seja... Aí é uma terapêutica mais profunda que vai nos exigir, aonde a gente vai precisar trabalhar esse negócio da religiosidade e do encontro com as suas próprias verdades para dar conta desse profundo. Olha que lindo! Está perfeitamente organizado o livro. Agora, falasse que nesse grupo, Joana ia dar uma comunicação para explicar o livro. 2.800 pessoas a gente ia ter aqui. Agora, quantos que estão dispostos a ler, quebrar a cabeça para entender o que ela falou? Ela já fez esse serviço maravilhoso de nos proporcionar a obra. É a gente agora que precisa ler e reler para entender o que ela ofereceu. Concorda comigo? Transtorno profundo. Estamos aqui na depressão. Ela já no primeiro parágrafo já dá uma cacetada, né? É o somatório dos pensamentos, das atitudes e das realizações. Então, assim, não vai ser do nada, você é uma construção de um monte de coisas que você está fazendo. Ninguém vai resolver depressão colocando um sorriso no rosto, simplesmente tomando remédio e se esforçando para ter força de vontade e ser feliz. Não vai dar. Nós estamos falando de uma coisa mais profunda, que tem raízes muito mais profundas. Vocês enxergam ali no segundo parágrafo, ela já trazendo de volta o resgate dessa história, larguíssima trajetória percorre o psiquismo, desde os impulsos primários até o patamar dos instintos agressivos, depois aos mantenedores da vida, passando pelos reflexos condicionados, quando então surge desafiadora a inteligência. A princípio obnubilada pela cortina das manifestações primárias, clareando os impulsos que se transformam em emoções, quando então o self avança no rumo da consciência que enfrenta novos desafios até alcançar o nível cósmico da plenitude. Ela já está dizendo, olha, está vindo de longe esse negócio. Né? Nós estamos falando de essa superação, esse triunfo sobre si, é de uma construção arcaica, de um larguíssimo trajeto pelo qual vem percorrendo o psiquismo. Isso acaba sendo até um consolo para muitas pessoas com depressão.
não é você se livrar da depressão. Nós estamos lidando com uma estrutura milenar. Não é ficar feliz, porque ficar feliz você toma pílula, toma uns remedinhos ali que te fica feliz. Eu lembro de paciente que dizia no hospital psiquiátrico, dizia, doutor Mário, eu tô tão feliz, mas eu não sei por que eu tô feliz. É só um negócio que me deixa agora feliz, você vê que ele já tá quase entrando numa euforia. É só um negócio que me deixa agora feliz, mas eu não sei por que eu tô feliz, porque eu tô no hospital ainda. Não é felicidade de verdade. É só um quimismo que o remédio consegue fazer interferindo e ativando umas determinadas áreas, desativando outras áreas. Então, entender a depressão como produto deste conteúdo profundo é consolador muitas vezes. Não é? Olha, pula 2 parágrafos, olha ali de volta. Porque muitas largas as experiências primárias que se desenvolvem mediante os automatismos, que se convertem em percepções que identificam os significados das coisas e da realidade. Nós estamos falando de uma construção de muito, muito, muito tempo. Primeiro parágrafo ali da depressão. Veja que agora a coisa já é um pouco mais profunda. Lembra que eu te falei, o sujeito não aprendeu a se relacionar com os próprios conteúdos. Então tem, como eu gosto de chamar, a merdalhança dentro de todos nós. Mas alguns conseguem olhar para isso e desenvolver humildade. Na hora que alguém elogia, você consegue olhar e dizer, tá, isso eu sei que eu faço bem, mas não vamos exaltar muito, porque eu sei a lambança que é aqui dentro. Isso é um sujeito humilde. Ele enxerga as mesmas lambanças que existem em todo mundo, mas ele consegue se relacionar de um jeito maduro com os seus conteúdos. Outros começam a sentir e olhar para essas lambanças e vão desenvolver depressão. Então tá ali na primeira frase para você entender. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo. Se você não sabe o que ela está falando aí, comportamento afetivo é o transtorno bipolar, tá? Então, na raiz do transtorno depressivo ou do bipolar, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Ele olha e não gosta do que ele olha. Ele sente e não queria sentir o que ele sente. Ele se percebe, mas ele rejeita aquilo que ele é ou que ele se percebe. Então, existe aí uma estratégia, sai da cena. A depressão é o sujeito saindo da cena da vida. Não é? Olha para o sintoma de um sujeito depressivo. Ele está fora. Ele não está mais presente, ele não está envolvido. Mas não adianta dizer volta para a cena. Ele vai ter que aprender a olhar com outros olhos para si mesmo. Ele vai ter que aprender a se relacionar com os seus conteúdos de uma forma mais madura. Em última instância, o sujeito da depressão é como se ele olhasse para a vida e para si mesmo e dissesse, eu não quero. Se é assim, eu não quero. Não estamos falando racionalmente. Nós estamos falando inconscientemente. E aí a criança consegue sair da brincadeira. A criança consegue quebrar as coisas. Mas quando a gente é adulto, não dá para sair da cena. Claro que o extremo do sair da cena é o suicídio, né? Mas a depressão é como eu tentando sair da cena, porque eu não quero. Se não é do meu jeito, eu não quero. Entende aí a imaturidade na forma de se relacionar com os próprios conteúdos? Lá mais para baixo ela diz medos e surdas revoltas, né? É tudo dentro desse mundinho do não estou conseguindo lidar, do estou olhando e não estou aceitando que é isso. Não consigo me relacionar com isso que eu sou. Na depressão, eu tenho vários vídeos sobre depressão, tá? Se vocês quiserem olhar com mais calma, a depressão vai ter uma complexidade maior, que aquele conteúdo agressivo, né? Ele é voltado para o próprio sujeito, né? Como se ele mesmo tivesse num movimento autodestrutivo.
Ela vai dizer em outro momento da culpa e da mágoa, do desrespeito por si mesmo, do suicídio e outros desmandos em forma de depressão. Depressão é super pesado. Claro, a gente poderia ficar 3 horas só debatendo sobre depressão ao longo de um ano inteiro, todos os meses, e vocês iam ver a complexidade desse capítulo, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas quem quer estudar melhor sobre depressão, esse capítulo, sem dúvida nenhuma, é a melhor referência para ser estudado, mas você já consegue ver que você tem que ter uma leitura mais ampla para você conseguir entender melhor o item, né? Mas a gente também tem 2 referências bem boas, que é o Entrega-te a Deus, aonde ela tem 2 capítulos sobre depressão especificamente, que são muito bons. E um outro livro que ela não aborda diretamente as falas da depressão, mas que são todos temas que tangenciam a depressão, vai falar dessa noite escura, vai falar dos complexos e tudo mais, que é um livro que eu não vejo ser muito falado no movimento espírita, é o Renovação, Atitudes Renovadas. Não, Atitudes Renovadas é do Hamed, né? Oh, meu Deus do céu. É Atitudes Renovadas. E qual que é o do Hamed lá? É Renovando Atitudes. Ah, isso que eu fiz a cor. Atitudes Renovadas. Ele não tem textos declaradamente depressão, 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 mas quando nós montamos o programa de tratamento e suporte ao tratamento da depressão lá em Curitiba, o que a gente mais usou na formatação sempre foi o Entrega-te a Deus, Triunfo Pessoal e Atitudes Renovadas, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. Terminaram as anotações. Posso ir? Transtorno obsessivo compulsivo. 1, 2, 3, 4º parágrafo. É neste mundo íntimo, no inconsciente pessoal, que se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual, desestruturando os equipamentos da saúde física, psíquica e especialmente emocional. Vocês enxergam que todos os transtornos, a gente está falando do mesmo acontecimento? Começa a vir o sujeito frágil psicologicamente, não consegue dar conta, aí a coisa desanda. Não tem uma maturidade para olhar e se relacionar com os seus conteúdos internos. Então, veja assim, para você olhar bem na prática, né? O sujeito do toque, ele está fazendo o quê? Os pensamentos compulsivos de punição. Por que precisa de pensamento compulsivo de punição? Porque ele está vendo um monte de cagalhanças dentro dele, ele não consegue olhar e dizer, fiz e vamos lidar com isso. Vamos reconhecer. Ele está tentando fugir do enfrentamento com ele mesmo no movimento punitivo. E aí vem os pensamentos e vem a estratégia imatura. Então eu começo a olhar, e agora, melhor do que nunca, a palavra cagalhança funciona. Eu começo a olhar para a cagalhança dentro de mim e vou lavar a mão. Vou limpar a casa. E vou tentar limpar toda a sujeira que está lá fora. É da sujeira fora que a gente está falando? É do chão sujo que o transtorno obsessivo compulsivo está falando? Não. É da sujeira interna. É daquilo que é o primarismo do ser humano que ele não consegue suportar. Só que como ele não consegue se relacionar com isso, ele se culpa e vai para o ato compulsivo tentando compensar. Está vendo o sujeito sucumbindo à guerra interior? Está vendo aí o sujeito que não consegue olhar para estes conteúdos que reaparecem e dizer, sim, fiz muita burrada. Matei, estuprei, fiz o mal, não usei bem do meu tempo. Deixa eu aprender com essas experiências. Deixa eu entender o que me levou a fazer tudo isso.
Deixa eu extrair alguma coisa em relação a tudo isso e conduzir minha vida. Não, o sujeito não consegue. Aí entra na culpa, por exemplo, e nos atos compulsivos. Esse sujeito está falindo, né, ou está sucumbindo ao invés de triunfando pessoalmente. Faz sentido? Por que a gente está estudando isso? Para vocês pegar uma pessoa, o marido que tem toque e dizer, então ele não tá, é para isso que vocês estão estudando? Vocês só podem usar esse texto quando tiver, ou para si, obviamente, né, ou quando tiver num atendimento fraterno ou numa coordenação de estudo aonde a gente está buscando essa interpretação. Não use desse conhecimento para interpretar as pessoas na tua volta, porque isso se chama falta de ética. Ok? Se a pessoa vem ao atendimento fraterno, ela está te pedindo ajuda. E você vai usar desse conhecimento para que ela se entenda melhor. Ela se abriu e ela está te pedindo ajuda. Ela bateu na tua porta. Ou se nós estamos num grupo de estudo e está todo mundo estudando, então nós estamos olhando para isso. Mas você querer usar desse conhecimento para interpretar as pessoas, isso é julgamento, isso é suposição, isso é falta de ética. Não faça isso. Eu estou falando porque esses dias eu tive que dar um esfregão num outro grupo que eles estavam justamente nessa coisa do mecanismo de defesa, de não sei o quê, fazendo o diagnóstico de todo mundo. Eu digo, calma, nós precisamos voltar lá para o início. Como início, Mar? Não, o início de por que Joana escreveu. Ela não fez manual para vocês saírem julgando as pessoas, ela escreveu para cada um. Então vamos parar essa discussão e cada um escreve quais são os seus problemas. Daí vocês vão buscar em Joana os seus problemas. Porque de repente vira uma delícia você começar a olhar todos esses problemas e sair atirando para tudo que é lado, supondo sobre a vida das pessoas. Isso é falta de ética. Ok? Esquizofrenia. Esquizofrenia, para ajudar vocês, quem quiser pensar um pouco mais sobre a esquizofrenia, a minha sugestão de leitura, o que eu acho que melhor explica esquizofrenia junto com o que Joana põe aqui, é os dois... Meu Deus, eu estou esquecendo todos os nomes dos livros. Entre os Dois Mundos. Entre os Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda. Uma análise impressionante sobre esquizofrenia. E eu vou sugerindo, porque daí vocês vão anotando também aí nos livros de vocês, se algum dia for fazer uma pesquisa, alguma coisa, vocês já têm essa referência. Lá, o que Joana de Ângeles fala aqui em teoria, você vê lá no caso. Muito legal, muito legal. E ela vai passar, né, declaradamente aqui pela questão da culpa. Manuel Filomeno de Miranda vai explicar que o esquizofrênico é o sujeito que cometeu graves equívocos na encarnação passada. Ele traz uns exemplos fortes assim, de juízes ou políticos que usaram do poder e de uma certa autoridade para prejudicar muitas pessoas, de enfermeiros ou médicos abortistas que passaram a vida aí ajudando um monte de gente a se atrapalhar. Pessoas que, assim, pegaram bem pesado naquela linha do vamos se afundar, vai ser nessa encarnação que a gente vai se afundar. E pessoas que se afundaram bastante. Aí, quando o sujeito sai desta encarnação e começa a tomar consciência de todos os equívocos, é como se o psiquismo precisasse romper. Eu não suporto pensar que eu seja esta pessoa. Então, o psiquismo rompe. E nós vamos ter aqui o Marlon e aqui o monstro. E aí nós vamos ter a cobrança desse monstro. Então, o tipo mais comum de delírio na esquizofrenia é o delírio persecutório. Por quê? Sejam os espíritos que eu prejudiquei, ou seja a minha própria consciência, tem alguém correndo atrás de mim dizendo que eu sou um monstro. Mas o que faz a esquizofrenia não é ter cometido todos os equívocos. Porque nós também cometemos muitos equívocos. O que faz a esquizofrenia é a não maturidade psicológica para olhar, ajoelhar e dizer, meu Deus, eu me perdi demais
me dá uma chance para refazer. Entende a diferença? Então, essa imaturidade psicológica, essa não solidez espiritual, faz com que ele rompa. Eu não consigo assumir que eu fiz, que eu lidei. Então, ele rompe. E nessa de romper, ele desenvolve o que a gente chama da psicose. Então, lembra lá daquela brincadeirinha boba dos psicólogos que diz o neurótico constrói castelos no céu. O psicótico mora neles, porque ele acredita numa outra realidade que não é a realidade que ele está vendo, porque ele está imerso nesse mundo tempestuoso dentro dele mesmo. Ângela, que você ia falar? Voltando no toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma vez eu ouvi que é um dos transtornos mais difíceis de ser tratados. E a outra pergunta, se isso aí realmente é uma realidade, e a outra pergunta, se a compulsão é a mesma coisa que o transtorno obsessivo-compulsivo e que a gente troca um pelo outro. Por exemplo, eu sou alcoólatra, aí eu pego, largo o álcool, mas eu me viro chocólatra. Tá, não, mas a estrutura psíquica da compulsão é diferente desta compulsão do toque. A complexidade que faz o toque é o pensamento punitivo e a compulsão para aliviar o pensamento punitivo, tá? Então, eu estou tentando me livrar do pensamento punitivo. Eu estou tentando limpar, eu estou tentando salvar, eu estou tentando me guardar. Mas é só uma estratégia para o pensamento punitivo. As compulsões que a gente está falando aí, nossas do cotidiano, de internet, de comida, de sexo, de bebida, essas coisas todas, elas têm uma estrutura diferente, que é eu estou buscando para tentar me preencher. Eu estou tentando encontrar um sentido de vida. Eu estou tentando anestesiar estas coisas que eu não estou conseguindo lidar. Então, ela tem uma estrutura um pouco diferente. Ficamos ou podemos ir para o 7 ou alguém quer falar? Bastante coisa, né, gente? Vocês estão conseguindo ver essa linha? Eu estou trazendo os diferentes transtornos, mas com a mesma linha do conflito, do sujeito que não suporta, que não enxerga, que não consegue lidar, e os diferentes sintomas que faz, mas para um funcionamento muito parecido. Vocês estão conseguindo captar isso? Isso é o mais importante. Regina. Marlon, a questão da esquizofrenia e também do transtorno, para uma identificação da medicina oficial, clássica, eles podem confundir fenômenos ou situações mediúnicas com essas problemáticas, segundo você? Um médico bem materialista, ele vai confundir, porque um médico bem materialista, qualquer sintoma que tenha o traço psicótico, o que é o psicótico? É o não realidade concreta, né? Então, lembra que eu disse lá dos castelos, que mora no castelo do céu. Então, uma pessoa que diga que ouve vozes, que vê vultos, que fala com pessoas mortas, um bem materialista já vai pôr isso dentro dos quadros esquizofrênicos. Obrigada. Porque eu fui internada na Itália, em um hospital psiquiátrico com esquizofrenia. Sim. E depois, logo em seguida, eu saí e os médicos não entenderam porque parecia que de uma hora para outra eu tinha sido curada. Uhum. Mas eram esses sintomas que você falou, justamente. Sim, interessante. Fabrício, você podia parar um pouquinho a gravação? Vingança, que está no capítulo 7. E depois a gente ainda tem perturbações somatoformes, sociopatias e fobias. Vocês já entenderam a linha. A gente vai só pegar os pontos para vocês enxergarem isso, porque depois eu espero que vocês leiam com mais calma. Então vamos lá para o terrorismo. Começa lá no primeiro parágrafo. Vocês estão vendo que muitos no primeiro parágrafo ela já dá o tom da leitura.
em face da predominância da natureza animal sobre espiritual e do desdobrar das paixões. Já está explicando, terrorismo não tem a ver com ser bonzinho ou não ser bonzinho, tem um negócio profundo de uma herança. São eles que dão campo ao desenvolvimento da perversidade. Então, tem uma herança, tem uma estrutura frágil, e aí quando vê o sujeito está envolvido nessas posturas de perversidade. Ela está dizendo de volta do libertar das forças hediondas do primitivismo. Então, olhe de volta, estamos falando do sujeito primitivo e desse libertar, parece que abre as comportas e bum, vem esse negócio e o sujeito é tomado. Mais para frente, no parágrafo que começa com frio emocionalmente perverso, ela vai falar da erupção da selvageria interna. Olha a ideia que vincula com o que a gente está discutindo. Erupção da selvageria interna. Ou seja, a selvageria interna está lá. Está dentro do Fabrício. Mesmo que essa vozinha querida que ele tem, está dentro dele a erupção, está dentro dele a selvageria interna. Está dentro de mim. Pode ser que esse negócio transborde e a gente sucumba. Pode ser que a gente consiga dialogar com essas coisas. Pode ser que a gente consiga colocar estas coisas a nosso favor. O que nos faz, aparentemente, mais organizados ou menos organizados não é a nossa história primitiva, não é essa selvageria interna. Todos nós temos. A questão é que em alguns ela vai aparecer porque você não conseguiu se relacionar e dar conta dela, em outros elas vão ficar mais silenciadas. Esse ponto é importante para a gente voltar lá para o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está falando do mal na Terra, ou mesmo no Evangelho, quando ele fala do predomínio do mal nos mundos de provas e expiações. Está todo mundo neste predomínio. Alguns esse negócio está aparecendo. Alguns foram postos à prova e porque tem uma estrutura mais frágil, o negócio transborda. Alguns não está transbordando, mas em todos nós predomina o mal. Né? Quando você lê todo o texto, ela está dizendo o tempo inteiro. Lembra ali quando ela diz, estagiou muito mais tempo nesse lado primitivo, a história primitiva, o percurso antropossófico psicológico, ela está dizendo, olha gente, vocês estão bonitinho aí, mas a história de vocês é primitiva. Ou seja, predomina o mal. A grande questão é que a gente vai aprender a dialogar com tudo isso. Síndrome de estresse pós-traumático. O síndrome de estresse pós-traumático foi aonde eu trouxe para vocês as forças impessoais e as forças coletivas, lembra? Sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos, tá tudo lá. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo da síndrome de estresse pós-traumático. Olha lá, ela dizendo, a criatura, de alguma forma, vive sobre um vulcão aparentemente extinto. Ela disse que os católicos vivem sobre o vulcão aparentemente extinto e que os espíritas não. Elas disseram que os europeus vivem sobre instintos brasileiros não. Está todo mundo em cima do vulcão instinto, o seu inconsciente. Mas o interior está em processo de erupção. Desde que a camada superficial seja arrebentada, volta lá para o sujeito frágil emocionalmente, psicologicamente, desde que a camada superficial seja arrebentada, ou algo lhe desencadeie o emergir do magma incandescente que se encontra no seu interior. Todo mundo no mesmo barco, fica claro para vocês? Vingança. Vamos rapidinho, mas só para vocês irem olhando, se vocês não viram esses destaques, para vocês destacarem aí nos textos de vocês. Segundo parágrafo na vingança. Os impulsos irrompem de áreas desconhecidas do ego, que não consegue identificação com si mesmo, e induzem-no a um trabalho perseverante de odiosidade, instaurando-lhe no imo revolta e desconforto ante esse que se apresenta como perigo para sua segurança, merecendo, portanto, ser destruído.
Então, o sujeito se vingando não é um sujeito puramente se vingando. É um sujeito que viveu uma dor, que viveu uma complicação e porque é frágil psicologicamente, é tomado pelos conteúdos não elaborados internamente e vai agora colocar no suposto a ser vingado, que ele está se se vingando, os seus conflitos internos do passado primitivo que ele não deu conta. E ela coloca isso ali, ó, mais para frente. Uns 5 parágrafos para frente. Ao armar-se de calúnia e de mecanismos de perseguição, contra aquele a quem passa a odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo. Aquele outro que está escondido no lado escuro da sua personalidade, que se demora oculto na sombra. Não é uma briga com o outro. É uma briga com os seus monstros lá dentro. E se ele... Vamos pegar esse exemplo da vingança, né? Então, se o cerne da vingança está neste sujeito que não sabe se relacionar com o seu mundo interno, o dia que ele aprende a olhar para os seus monstros, para o seu primitivo, para estes impulsos e dialogar com ele, o dia que ele é ferido por alguém, ele também consegue dialogar com o outro alguém. Ele também consegue se relacionar com outro alguém. Porque do mesmo jeito que ele aprendeu a dialogar com o seu primitivo, ele consegue olhar para o outro e dizer, por que você fez isso? Estou tentando te ajudar, ou a gente construiu uma vida juntos, por que você está fazendo isso comigo? E na hora que o outro não ecoa na possibilidade de um diálogo, a gente diz, bom, então fica aqui, porque isso é uma questão tua, não me envolve. E a gente sai de cena, não se machuca, muito menos se vinga, porque o conteúdo aqui dentro está organizado. Então, olha que legal, a gente está falando da vingança, mas não é em relação ao outro, é em relação a como você se relaciona com esses conteúdos dentro de você. Por fim, perturbações graves. Capítulo 8. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ela já está falando novamente, superando lentamente os instintos agressivos, né? Graças à conquista do raciocínio, voltamos lá no maduro, né, com a capacidade de raciocinar. Ali tem um parágrafo que a gente vai usar depois no maduro, que ela está falando da cultura, da civilização, do conhecimento e da razão. Perturbações somatoformes e psicofisiológicas é um capítulo um item um pouco mais complexo, que a maioria das pessoas nem enxerga tudo isso, então ela faz uma descrição maior, né? Falando ali sobre hipocondria, somatização, as perturbações de dor, os movimentos de conversão, tal. Depois traz ali, vocês viram, asma, úlcera, hipertensão. E aí é um dos pontos declarados aonde ela fala, isso é 4 parágrafos antes de terminar o capítulo, antes de terminar o item. 4 parágrafos, começa com constituições emocionais frágeis. Achou? Então, vê lá. Constituições emocionais frágeis facilmente se perturbam ante os desafios existenciais. E aí o sujeito não dá conta do diálogo interno. Pula um parágrafo, o próximo. Deve-se ter em conta igualmente essa fragilidade emocional, que caracteriza uns biótipos de outros diferentes, tem as suas raízes nos comportamentos ancestrais de existências passadas, quando elaboram um futuro no qual ora se encontram. Sociopatia, no meu entendimento, é o mais difícil da gente compreender. Veja que esses todos, eles estão no capítulo perturbações graves, tá? Então, você já se dá um desconto de entender com mais superficialidade, porque são perturbações graves. E na sociopatia, eu achei que é o mais complexo de fazer essa relação,
Mas lá, caminhando para o final, 5 parágrafos antes de terminar o texto, ela vai trazer algo muito parecido com a esquizofrenia, do espírito que delinquiu, oculpando a culpa, fingindo da convivência. Então, ela está trazendo aqui o psicopata como um indivíduo que se perdeu feio nas encarnações passadas, não consegue lidar com a sua culpa. Lembra lá do toque também, nós falamos disso. Na depressão, nós falamos disso. Na esquizofrenia, nós falamos disso. Você está vendo que, embora estejam em lugares diferentes, eles estão falando de uma mesma lógica. Fez um monte de coisas, se atrapalhou em um monte de conteúdos, agora vive a emergência do agressivo, com culpa, temos um sociopata. Mas está tudo na mesma pegada. O sujeito que está sucumbindo a si mesmo, à sua história, aos seus dramas e às suas dores. Por fim, fobias. Quase para acabar também o item fobias, 3 parágrafos antes de acabar fobias, veja lá ela dizendo: as fobias estão associadas espiritualmente a condutas incorretas anteriormente vivenciadas, quando se permitiram os indivíduos abusos e crueldades. Ou sofreram sepultamentos em vidas. Aí ela vai, né, descrevendo mais casos, mas que todos estão ligados a uma história não digerida. Todos estão ligados a uma ferida não curada, aonde o indivíduo não tem a solidez. Já estou me apropriando das falas de vocês e já vira tudo nosso discurso, né? A solidez psicológica para enfrentar a sua própria história. Vai clareando para vocês o triunfo pessoal. Não é ganhar em relação a ninguém lá fora. Chega um momento da tua vida em que você precisa dar um salto quântico. Não é mais do quantitativo, você precisa dar um salto qualitativo. E para você fazer isso, agora a gente vai ter que abrir umas comportas, a gente vai ter que olhar para um conteúdo lá dentro e dar conta deles. E aí, muita gente, porque não se estruturou solidamente, se perde. Agora acabei lembrando o caso de Alexandre, lá em André Luiz. Preparação espiritual de mais de 30 anos. Família, onde uma mãe ia dar uma estrutura sólida. Centro espírita para que ele pudesse ter suporte e lidar com todas as questões dele. Ele conseguiu fazer uso disso? Não fez. Aí, quando vem todos os conteúdos, se estatela no chão. Conseguem vocês, por fim, entender a importância do centro espírita enquanto instituição para favorecer o desenvolvimento da maturidade psicológica e do fortalecimento emocional, para que o dia que a vida trouxer as provações para as pessoas e que as comportas deste passado pessoal e coletivo começarem a vir, ele ter condições de se relacionar com estes conteúdos. Conseguiu relacionar? Regeneração. Gente, espero que tenha feito sentido para vocês. Desculpa de termos passado tempo, mas pelo menos para fazer essas amarrações, achei que seria importante. Outras questões que vocês possam trazer que sejam produtivas para o grupo ou outros comentários, manda lá no nosso grupo. E aí lembra, a gente vai se reunir dia 11, tá? A gente estava aqui conversando no intervalo, dia 18 vai ter um monte de eventos por causa do espiritismo, dia mundial, não sei o que, não sei o que. Então vai ter muita coisa, tem gente que vai estar aí atrapalhada com esse dia. Então a gente vai se reunir uma semana antes, que vai ser dia 11 de abril,
para a gente fazer as amarrações do nosso livro. Talvez a gente não precise de tanto tempo como essas nossas 3 horas, mas vamos ver o que Jesus manda. Combinado? Beijo, então, para vocês. Bom mês, então, que a gente se vê de mês em mês. Bom mês para vocês e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.